50, um podcast para quem quer envelhecer bem. No nosso segundo episódio sobre sono, vamos conversar com a doutora Andrea Toscanini, que é presidente do Comitê de Sono da Associação Paulista de Medicina e médica do sono do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Uma amiga, colega de longa data. E no nosso segundo episódio vamos falar sobre privação de sono, que é extremamente frequente e é uma doença ou uma afecção dos tempos modernos. Falando disso, pensando então, Andréa, nos nossos distúrbios de sono, a privação de sono é uma queixa frequente nos seus pacientes, na sua prática clínica? Oi, Rodrigo, obrigada pelo convite de novo, falar de privação de sono. Respondendo à sua pergunta, a privação, ninguém é muito, mas assim, quase ninguém chega no consultório falando estou privado de sono, preciso tratar a privação de sono. Você encontra a privação do sono indiretamente e quem encontra mais não sou eu, médica do sono, são os outros médicos. E aí me encaminham. Então, por exemplo, o meu marido que é endócrino, o paciente entra na sala dele achando que tem hipotireoidismo, porque o cabelo está caindo, porque a unha não sei o quê, porque a memória, porque vive cansado, porque está com muito sono. Só que assim, a chance de ser hipotireoidismo e a chance de ser privação de sono é ridiculamente diferente. Privação de sono, a gente tem quase 50% da população do mundo, incluindo crianças, privada de sono. E hipotireoidismo, mesmo a tireoide sendo uma das glândulas endócrinas mais comumente afetadas, é menos de 1%. Então, a discrepância da prevalência é muito grande. Então, a gente percebe... Então, por exemplo, paciente que tem resistência à insulina, paciente que tem queixa sexual, né? Diminuição de libido, memória, concentração. Então, assim, é muito pegar a privação do sono por sintomas que não são diretamente associados com sono, como, por exemplo, sonolência, não consigo dormir. Não, a privação de sono... E a gente fala nos bastidores privação imposta de sono, porque é a pessoa que se impõe a condição de privar sono, ela é comportamental. Ela tem a ver com o ambiente, só que você se impõe a condição de dormir pouco. E você não percebe que você cronicamente está privado de sono. Eu me lembro que eu atendi um paciente há alguns anos, antes da pandemia. Ele teve 2 eventos de paralisia do sono em dias consecutivos. O que é paralisia do sono? Você acorda e não consegue se mexer. Você só consegue mexer o olho. Você está acordado. E aí a paralisia do sono tem vários comemorativos, ilusões, uma angústia, uma ansiedade, uma sensação ali de vulnerabilidade, enfim, tem milhões de questões associadas à paralisia do sono, mas ele achou que ele estava infartando. E aí foi para o médico, foi para o cardiologista, foi para o neurologista, foi fazer check-up num hospital grande em São Paulo, tudo. E aí no final o neurologista me encaminhou, ele falou assim, eu acho que o que ele tem é privação de sono. E era um cara que estava dormindo entre 4 e 5 horas há praticamente um mês, porque ele teve uma promoção, assumiu um cargo mais importante, viajava para a China quase toda semana, né? Cada 10 dias ele viajava para a China, a rotina de sono dele estava uma bagunça, e ele estava começando a ter manifestação legitimamente orgânica. Então, ele estava com um problema de memória, ele estava com palpitação, ele estava ansioso e ele estava achando que ele estava com alguma coisa cardiovascular. Então, assim, a gente ter a percepção da privação de sono é difícil. É difícil, mesmo porque a gente não organiza nosso dia pensando em dormir 7 horas. A gente organiza o nosso dia e dorme o tempo que sobra. Né? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas, então, assim, a queixa privação de sono não é frequente. Mas encontrar pacientes privados de sono é muito frequente. Quais seriam os sintomas associados a uma privação de sono, para que nossos ouvintes comecem a entender quando eu posso suspeitar disso? Quais são os principais sintomas? O principal é sonolência. Sonolência. Né? A pessoa tem sonolência, mas aí ela inventa as maiores causas, as mais mirabolantes, acha que tem narcolepsia, acha que foi picado pela tsetse, acha tudo menos que ele dorme pouco. Né? Então, tem tudo. Depois da sonolência, que é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, maior
consequência da privação de sono, a gente tem muito queixa cognitiva. Então, memória, foco, concentração, a própria rentabilidade intelectual, né? Isso é muito comum na privação de sono. Aí a gente tem toda a parte metabólica, né? Desde o metabolismo da glicose, então resistência à insulina, resistência periférica, ganho de peso, a gente tem alteração da própria tireoide, a gente tem alteração de hormônios sexuais, então diminuição de libido, tem tudo isso. A gente também tem aumento do risco cardiovascular, sistema cardiorrespiratório também, porque a gente tem uma regulação importante no sono dessa circuitaria toda cardiorrespiratória. Aumento da incidência de doenças neurodegenerativas em pessoas que foram privadas de sono. A gente vê que eles ficam mais doentes. Então, uma virose simples, um rinovírus, é muito mais fácil a pessoa privada de sono desenvolver o resfriado do que a pessoa não privada de sono. Isso tem estudos, assim, com experimentos lindos, brilhantes, super bem feitos, mostrando tudo isso. Então, e aí a gente tem uma outra questão, que é a seguinte: fora tudo isso que pode acontecer com todo mundo, cada um tem um traço, e isso pode ser um traço genético, uma suscetibilidade de desenvolver alguma coisa. Então, eu tenho uma suscetibilidade maior à enxaqueca. Então, se eu privar sono, eu vou ter enxaqueca. Quem tem um traço epiléptico, quem tem na família, pode privar sono e abrir epilepsia. Quem tem uma tendência, por exemplo, a zumbido da tua área, fica privado de sono e começa a ter queixa de zumbido. Alteração de humor. Eu já tive depressão no passado, priva sono, deprime. Então, cada um tem ali algum traço geneticamente determinado e a privação de sono... Uma vez eu atendi um paciente que ele tinha crise falcêmica por conta da privação de sono. Então, isso é individual. Mas, no geral, a gente tem essas outras alterações que eu falei primeiro. Então, de maneira geral, sonolência 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. Quando a gente envelhece, nós dormimos menos. Isso tem relação com gênero, isso tem relação com idade. Lembrando que aqui nosso foco são as pessoas sobre 50 anos de idade. Então, vamos falar dos 50 a mais. Tem dois aspectos diferentes. Tem a parte fisiológica do envelhecimento e a gente tem a parte sociocomportamental ou socioambiental do envelhecimento. Então, por exemplo, falando das mulheres com mais de 50, a gente tem algumas questões sociais que fazem com que ela fique um pouco privada de sono. É muito frequente em todos os estratos sociais as mulheres terem mais de uma jornada, né? Então, às vezes você tem uma condição financeira que te obriga a executar a segunda jornada na tua casa, às vezes você tem uma condição financeira que você não precisa executar a segunda jornada, mas você tem que estar presente na segunda jornada, durante a execução. De uma forma cultural, a gente ainda vê que casa e filhos é um papel que acaba sendo mais abraçado pela mulher. Pode ser que isso mude, pode ser que não seja assim, mas eu enxergo que hoje ainda cai um pouco mais sobre a mulher. E isso, numa mulher que hoje tem uma vida profissional ativa, é uma dupla jornada. Porque ela não deixou de ter uma função para assumir outra. Ela mantém duas funções. Ou seja, que pensando em horas, o dia não aumentou, né? Quando as mulheres resolveram sair para trabalhar, continua tendo 24 horas e ela somou duas funções. E aí, da onde que vai sair esse tempo a mais que ela precisa? Do sono. Então, a privação de sono é muito frequente nessa faixa etária por conta de uma sobrecarga, né? De uma intersecção aí entre até essa fase dos filhos crescerem, saírem, a gente fica um pouco on demand, a gente fica um pouco, né, ali naquela bagunça, naquela dupla função. E quando a gente tem uma condição financeira um pouco menos favorecida, a gente executa a função da casa e a gente executa a função de filhos. Então, aí você tem, além da compressão do tempo total de sono, uma exaustão física também que se soma a isso. Então, no caso da mulher, a privação de sono, ela acontece muito, sim, nessa fase. E também é uma fase que a gente vê uma queda muito grande em toda a parte hormonal, né? A gente tem a menopausa.
E isso faz com que a mulher deixe de ter o fator de proteção para transtorno respiratório, né? Então, a distribuição de gordura muda, a gente perde os hormônios femininos, que são um pouco cardioprotetores, então começa a ter mais apneia, né? Então, começa a roncar, coisa que nunca aconteceu, começa a ter evento respiratório, começa a se preocupar, então começa a ter mais insônia, e aí diminui mais ainda o tempo total de sono, né? A apneia, se a gente for tirar, por exemplo, todo o ASO, que é o tempo acordado após o início do sono, de um paciente que tem uma apneia moderada, a gente tem aí entre 30 minutos e 1 hora. Se você está dormindo 6 horas e você tirar 1 hora, é muita coisa, né? Então, a gente não é simplesmente o encurtamento, é também a gente somar a isso um pouquinho de insônia, um pouquinho de apneia, que é muito frequente quando a gente está falando dessas pessoas que têm mais de 50 anos. Não é tão frequente, por exemplo, em alguém que acabou de entrar no mercado de trabalho e está privando o sono, mas não tem insônia, não tem transtorno respiratório. Já nessa população é mais comum a gente ter a associação de tudo isso. Então, do ponto de vista comportamental, social e ambiental, a gente tem toda essa questão, e do ponto de vista fisiológico, a gente tem as comorbidades que acabam pesando também. E aí uma outra coisa muito legal é verdade que a gente vai envelhecendo e a gente precisa dormir menos? Não, é mentira. Era a minha próxima pergunta. Era exatamente, porque essa é uma lenda. É assim, uma nós lenda. Estamos envelhecendo, posso dormir menos. Não. Então, que fique claro. Não é normal. Perfeito. A necessidade de sono nunca vai ser menor que 7 horas. Nunca. Independente da idade. Perfeito. Então, se fala aqui 7 a 9 horas, até os 59 anos, acima dos 60 anos ou mais, 7 a 8 horas, mas nunca é menos que 7. Mas o que acontece? Acontece que a gente não consegue dormir mais e a gente não tolera uma quantidade muito grande de horas em vigília. Então, na verdade, o sono fica diferente, mas assim, o sono sempre está ficando diferente. Então, não é novidade que o sono vai mudar, mas a gente precisa se adaptar numa fase da vida que a gente é mais rígido. A gente não tem tanta vontade de se adaptar a uma coisa diferente. Eu não estou afim de me adaptar a um novo padrão de sono. Mas a novidade é que, se você não se adaptar a um novo padrão de sono, ele vai piorar, porque você vai somar um pensamento ruminativo, você vai somar uma condição metabólica pior. Então, assim, a gente vai ter que, mais uma vez, se adaptar. Talvez, por exemplo, um cochilo pós-prandial de 30 minutos te ajude a ter uma tarde mais ativa, não vai interferir no início do teu sono à noite e vai ser ali meia hora. Se você conseguir, por exemplo, ali entre os 60 e 70 anos, fazer uma cesta, dormir 1 hora, isso vai ser 1 hora de talvez um tempo total de sono que você não consiga fazer à noite. Então, isso soma, desde que seja uma rotina, que seja todo dia, que você incorpore isso no teu dia a dia, não é? Não é uma vez ou outra, um dia 10 da manhã, um dia 1 da tarde, um dia às 2, não. É perceber que, olha, eu não estou conseguindo acordar depois das 7, eu não consigo dormir antes da 1 da manhã, então eu preciso mais 1 hora de sono. Qual é o horário do dia que eu tenho uma maior propensão a dormir? Eu posso? Ok, durmo essa 1 hora. Tá atrapalhando o início do meu sono à noite? Não. Ótimo. O que seria um vício, um erro de comportamento que levaria à privação de sono? O dia tem 24 horas, você trabalha 8. Sobram 16. Tá? Aqui em São Paulo, a gente tem umas 2 horas de deslocamento por dia. Uhum. Se você só for e voltar do trabalho, são 2 horas. Se você tiver que fazer mais coisas, acaba aumentando um pouco mais. Mas vamos pensar em 2 horas de deslocamento. Então, 14 horas. Vamos pensar que no dia você gaste 3 horas para todas as refeições. Café da manhã, almoço, jantar. Então, 14 menos 3, 11. Vamos supor que você faz atividade física entre ir para o lugar, faz 1 hora, volta, que você gaste 2 horas. Conta adequadíssimo. 9 horas. Tira 8 horas para dormir, sobra 1 hora. Ou seja, ou você vai no banco, ou você vai no mercado, ou você vai na farmácia, ou você vai no médico. Não dá para fazer 2 coisas fora de trabalhar, se deslocar, comer e fazer atividade física num dia.
Por quê? Qualquer coisa extra que você fizer, você está privando o sono. Então, a dica é, comece a contar de trás para frente. Eu tenho 8 horas de sono. Então, meu dia já a largada é 16. 8 horas de trabalho. Caiu para 8. Então, você tem 8 horas, porque você tirou 2 coisas que são imexíveis, é inegociável, que é o sono e o trabalho. Então, começa a brincadeira com 8 horas. São 8 horas que você tem. Ah, eu quero almoçar fast food para eu poder ir na academia, eu quero almoçar não sei o quê, eu quero levar comida. Brinca com essas 8 horas, mas não tira do sono. Para iniciar esse sono, a higiene do sono tem algum papel importante para tentar diminuir a privação de sono? Porque, assim, hábitos frequentes têm se tornado, por exemplo, já discutimos um pouquinho sobre isso, mas hábitos como leitura de tablet ou assistir televisão até bem tarde, isso tem algum impacto em relação às horas dormidas? Isso entraria como privação de sono ou, na verdade, é comportamento? É comportamento. A gente fica muito ali batendo nessa coisa do que você usa para se manter acordado, porque você está partindo da premissa que você quer ficar acordado, porque a insônia é quando você tem dificuldade para dormir. Mas na privação do sono, teoricamente, você não tem dificuldade para dormir. O que você está fazendo é se boicotando mesmo, né? E aí as formas de cada um se boicotar é porque, agora todo mundo dormiu, eu quero ter o meu momento. Agora eu quero assistir um programa. Puxa, eu trabalho tanto, eu nem posso assistir uma entrevista. Então, você se boicota. Você pode, você só não pode na hora de dormir, porque você não tem dificuldade para dormir. Então, a gente não pode... Essa nuance da insônia e da privação de sono é complexa, né? Porque às vezes o paciente até acha que tem insônia, mas na verdade ele se propõe a não dormir quando ele assume hábitos e comportamentos que desfavorecem o início do sono. Mas ele tem a consciência que ele está fazendo isso, né? Na verdade, a maioria deles não tem o sofrimento por dormir pouco. O sofrimento vem das consequências que ele nem acha que tem a ver com sono. Ele nem acha que a cefaleia dele... Cefaleia, não falei, é uma coisa super prevalente quando a gente priva sono. Ele nem acha, ele vai no neurologista, ele faz todos os exames mais mirabolantes do planeta. Mas ele não para pensar que ele está dormindo 6 horas por noite. Ou menos, né? Ou menos, é. André, sobre tempo de sono, você colocou sempre que são 7 horas. Existe alguém que fica bem dormindo menos do que isso? A gente tem um organismo que ele é muito complacente. Então, durante algum tempo, a gente tolera a privação de sono, só que chega uma hora que você não aguenta mais, né? Então, você tolera 10, 15 anos privação de sono, mas uma hora a corda arrebenta. Nossa, tudo isso? Tolera. Aguenta bem, assim. Aguenta bem. É claro que, assim, a pessoa chega... não, porque do nada eu fiquei hipertenso. Do nada eu desenvolvi um quadro de não sei o quê. Do nada... Não é do nada, né? É consequência de 15 anos de privação de sono. Mas, no começo, as pessoas têm essa falsa ilusão de que... Eu tenho um paciente que é muito emblemático, porque ele fala assim, que ele é um organismo desenvolvido e que o organismo dele não precisa de 8 horas. 5 horas de sono tá ótimo. E é o mais engraçado que no final de todas as reuniões ele sempre estava capotado no sofá. Mas ele não tem a percepção da sonolência dele. Ele tem a percepção que ele dorme da meia-noite às 5. Então, assim, não existe um organismo que tolere 5 horas por noite. O limite da Academia Americana são 6 horas, mas, assim, é o limite do limite do limite. Existem raríssimos casos daquilo que a gente chama de dormidores curtos, que é um termo que está sendo até entrando em desuso, porque parece que você fomenta a existência do dormidor curto, quando na verdade é a raridade da raridade, que são pessoas que dormem pouco tempo, porque têm um metabolismo favorecedor desse tempo total de sono curto e não tem nenhuma consequência, nem cognitiva, nem metabólica e nem psiquiátrica. Então, assim, eu pessoalmente não conheço nenhum dormidor curto, mas a literatura traz alguns casos de dormidor curto. Então, assim, a gente se baseia em prevalência. Então, não tem como a gente contar, e se você ouvir os pacientes, todos eles são dormidores curtos, só que depois de 15 anos, todos eles estão ali cheios de coisas que foram do nada.
Eu tenho uma dúvida, acho que é uma dúvida bastante frequente, que é a relação da privação de sono e o controle de peso. A gente sabe que a gente tem uma população cada vez mais obesa. Você consegue estabelecer essa correlação? Tem muita coisa legal nesse assunto. A primeira coisa é o seguinte: quando a gente está privado de sono, a gente busca um padrão de alimentos para fazer naquelas horas que eu deveria estar dormindo e que eu estou acordada. Eu preciso me manter acordada, eu preciso de um alto índice glicêmico. Então, quando a gente priva sono, a gente busca alimentos altamente calóricos. Então, assim, ninguém tá acordado de madrugada vai querer comer uma alface. Não. Você quer comer um salgadinho, um chocolate, uma bolacha, entendeu? No máximo, você vai querer esquentar alguma, né? Sei lá, tá meia-noite, 1h, você tá acordado com todo mundo, você vai esquentar o que sobrou do jantar, do almoço? Pode ser, mas eu acho que você vai dar uma beliscada, você vai pegar uma bolacha, você vai pegar alguma coisa que esteja fácil e que te deixa acordado, um carboidrato, uma gordura, um doce. Isso a gente vê muito nos trabalhadores em turno. O trabalhador em turno, além dele ter essa alteração de ritmo, ele é também privado de sono. Então, ele tem um padrão alimentar disfuncional e errado. E durante o dia é a mesma coisa. Então, a pessoa está privada de sono, ela precisa, durante o dia, comer mais para ter mais energia, certo? Porque ela não conseguiu, à noite, abastecer o tanque da maneira como ela precisava. Ela precisa se manter acordada, então ela precisa sempre... É como a gente faz... O bebê tá ali, né, no útero da mãe, e quando a gente não tá ouvindo o batimento, a gente faz o quê? Dá pra mãe um chocolatinho, e aí vai lá e você consegue... É a mesma coisa o nosso organismo. Então, quando a gente tá privado de sono, a gente come mais e a gente come pior. Fora toda essa parte de padrão alimentar, que é, né, mais comportamental, a gente vê também que, do ponto de vista metabólico, a gente tem uma função comprometida, né? A gente tem uma função comprometida da insulina, que é quem põe a glicose para dentro da célula. A gente tem o ganho de peso, então a gente tem, além de tudo, a resistência à insulina, né? A gente tem o ganho de peso e aí começa a mudar o padrão respiratório. Então, assim, sim, existe uma relação importante entre a privação de sono e padrão alimentar e as consequências metabólicas do ganho de peso. Perfeito. No mesmo tópico, fala-se muito da grelina e da leptina, que são os hormônios de saciedade e de fome. A privação de sono também alteraria esse ritmo desses hormônios, ou isso não é o que acontece? Ela muda porque a gente tem, por definição, saciedade durante o sono e fome durante a vigília, né? Quando a gente começa a encurtar o tempo de sono, então a gente começa a mexer um pouco também com esses hormônios. Então a gente, teoricamente, precisa estar sem comer numa hora que você está acordada? Não, então você começa a modular. Você começa a modular também essa liberação hormonal. E aí, no dia que você dorme, você às vezes acorda para comer. Então, assim, é disfuncional. A privação de sono traz mudanças hormonais também. É claro que a gente está falando da privação de sono crônica. Ah, sem dúvida. Não, essa não é uma noite. Não, estou dizendo um padrão de meses de um paciente privado de sono. Ou seja, o que é privação de sono? Tem critério diagnóstico também. A privação de sono, do ponto de vista médico, é chamado síndrome do sono insuficiente. A síndrome do sono insuficiente, ela está no capítulo de hipersônias de origem central, embora ela não seja uma hipersônia de origem central. E quais são as características dela? Você tem um encurtamento do tempo total de sono, ou seja, dormir menos que 7 horas. Quem dorme menos que 7 horas está privado de sono. Então, você tem o encurtamento, mais uma consequência, que é isso que os pacientes nunca contam, a gente tem que escavucar e achar as consequências. E aí, tem uma coisa interessante que é o seguinte, esse encurtamento, ele acontece porque você acorda com um despertador ou alguém te acorda. Não é um despertar espontâneo. Então, isso também é importante. É diferente da insônia, que foi aquela tua outra pergunta. Uhum. Na insônia, você acorda sozinho muitas vezes no despertar precoce. Aqui não, você é acordado por um despertador ou alguém te chama. Ou seja, você dormiria mais se você pudesse. Aos finais de semana, você tem um aumento do tempo total de sono.
Isso a gente chama de jet lag social, ou seja, encurtar o tempo total de sono nos dias úteis e aumentar o tempo total de sono no final de semana. Essa é a dica que você está privando o sono. Quando tem uma diferença entre o teu tempo total de sono de segunda a sexta e o teu tempo total de sono sábado e domingo, ou seja, jet lag social, você está privando o sono durante a semana. Quais são as doenças associadas mais prevalentes à privação de sono? É muito individual ou existe uma sequência... Não, tem uma tendência agora da comunidade científica a voltar muitos olhos para essa coisa da doença neurodegenerativa, que é importante nesse de repente 50, porque a gente tem que cuidar do nosso tempo total de sono. Descobriu-se um sistema há cerca de 10 anos, entre 10 e 15 anos, que é o sistema glinfático. O sistema glinfático, ele é um sistema fluido, né? A glinfa é um líquido produzido pelas células da glia, né? Junto com os astrócitos, que são o arcabouço, a estrutura do sistema nervoso central. E o que faz essa glinfa? Então, a gente tem um fluxo do sentido artério-venoso, que ele é liberado por canais de aquaporina que a gente tem nos vasos, e ele acontece no sono de ondas lentas. Então, durante o N3, se abre o canal de aquaporina e passa essa glinfa no sentido artério-venoso e lava todo o meu tecido nervoso e vai ali para o capilar e vai para o sangue. Mas lava o quê? Metabólitos. O nosso cérebro é química pura. Então, no final de um dia, a gente tem acúmulo de beta-amiloide, de adenosina, de fosfato, de tudo. Todas aquelas coisas das reações químicas, né? Entra um, sai um e sobra, e vai. E aonde vai? Fica ali, fluido. Até que vem essa glinfa e lava tudo. O que acontece se a gente não lava? A gente começa a formar aglomerados proteicos e esses aglomerados proteicos atrapalham as sinapses dos neurônios, atrapalham o funcionamento dos astrócitos e são os principais responsáveis pelo aparecimento das doenças neurodegenerativas. Então, por exemplo, Alzheimer, beta-amiloide tem muito a ver com o acúmulo desses conglomerados macroproteicos que ficam ali. Por quê? A gente precisa de 6 horas, e por isso que eu falei no começo que 6 horas é um marco, né, o milestone que a Academia Americana colocou. Por quê? Menos que 6 horas aumenta muito o risco de desenvolver esses conglomerados proteicos, e esses conglomerados proteicos não entram nos capilares. Você não tem como lavar isso depois, ele já está todo aglomerado, então ele fica lá. À medida que a gente vai envelhecendo, invariavelmente a gente vai acumulando isso, até que chega uma hora que o teu cérebro não consegue mais funcionar, né? Então, em linhas muito gerais, a gente tem que voltar os olhos para o bom funcionamento do sistema glinfático. Além do sistema glinfático funcionar na sua maior parte durante o sono de ondas lentas, no envelhecimento, a gente tem menos N3, lembra? Perfeito. Ou seja, que fisiologicamente, a natureza quer que a gente morra. Porque a gente tem menos N3, então a gente vai ter menos tempo para fazer tudo isso, então a gente vai ficar gaga. Não tem para onde correr. Ou seja, a função do sistema glinfático vai diminuindo porque vai diminuindo porque tem menos N3. Né? Então não tem como. Eu vou começar a acumular mais, eu vou começar a ter perda de memória, eu vou começar a ter alteração cognitiva, eu vou. Mas assim, se a gente puder fazer o tempo total de sono agora, com 50, com 60, para a gente não começar a acumular desde cedo essas proteínas que ficam, melhor para a gente. Então, essa agora é assim, é onde o foco, os holofotes estão no sentido da privação do sono. É como sendo um fator muito importante para o desenvolvimento de doença neurodegenerativa. Então, o foco desse podcast é prevenção. Então, aí o assunto foi diretamente para isso. Dormir as horas mínimas de 7 horas é uma forma de prevenir, por exemplo, Alzheimer. Vamos falando claramente. É uma forma de prevenir.
Isso é extremamente importante. E o estresse oxidativo para outras doenças metabólicas, a privação do sono aumentaria esse estresse oxidativo? A privação de sono inflama. É isso. Provoca inflamação. Provoca inflamação. Então, você vai ter aumento de estresse oxidativo, você vai ter aumento de marcador inflamatório, você vai ter aumento de dor, síndromes dolorosas, e você vai ter não só o aumento da dor pela inflamação, como você vai perceber mais a dor. Quando a gente está privado de sono, o nosso limiar para a dor diminui. Então, uma dor que talvez não me incomodasse, se eu estou privada de sono, vai me incomodar. Então, são os dois fatores, a inflamação, a dor e também a percepção da dor. Existe alguma forma de começar a perceber que isso está acontecendo, como alterações de memória menos importantes? Como a privação de sono afeta a memória e rendimento, funções cognitivas? Num paciente de 50 anos, como que isso começa a se manifestar? O que eu vejo na prática é realmente queixa de concentração. Queixa de concentração, às vezes uns lapsos de memória. Nossa, esqueci a senha do meu cartão de crédito. Aí depois de uma hora lembrei a senha do meu cartão de crédito. Sabe umas coisas assim que a gente vai... Então isso é bem frequente. Agora, sabe essa coisa da privação de sono? Eu li um artigo ontem que falou uns números que eu fiquei assim... A gente não tem estatística no Brasil das coisas, né? Isso é muito ruim. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos... tem um dado que eles gastam por ano, com consequências diretas ou indiretas da má qualidade do sono, cerca de 411 bilhões de dólares. Uau! É, assim, absurdo. 411 bilhões de dólares. E eles têm um índice das 10 causas de morte. A cada 2 anos ou a cada 3 anos eles fazem isso. De 2021 e 2022, as 10 principais causas de morte nos Estados Unidos, 7 estão direta ou indiretamente relacionadas à privação de sono. Qual seria um número de horas assim, máximo que você fala, olha, a gente chegou à conclusão entre 6 como mínimo do mínimo, 7 para cima o ideal, mas qual que é o máximo também? 9. 9 horas. Quando eu já passo de 9 horas, eu tenho que começar a me preocupar que eu talvez tenha uma patologia de excesso de sono. Ou você tem uma necessidade aumentada de sono, aí a gente vai para o outro extremo, tem os dormidores longos, mas acima de 9 horas, se você não se enxerga como dormidor longo, pode ter alguma coisa no teu sono que não está legal e por isso você está precisando dormir mais horas. Tem um modelo muito legal que é a curva em U, né? Eles falam U-shape curve. Então, o que é essa curva em U? Ela traz nas duas pontas, né, todas as consequências que são as mesmas, por exemplo, da privação de sono. Então, eu tenho lá ganho de peso, aumento da resistência à insulina, alterações metabólicas, toda essa parte cognitiva, memória, alteração de humor, sonolência, blá, 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 tudo aqui. E desse lado eu tenho as mesmas alterações. Aqui embaixo eu tenho o meu tempo ideal de sono, que pode ser 7 horas, 7 horas e meia, 8 horas, mas eu tenho o meu tempo ideal de sono. Se eu dormir menos cronicamente, eu vou ter todas essas consequências. Mas se eu dormir mais, cronicamente eu vou ter as mesmas consequências. Então, olha só, a gente tem que descobrir qual é o nosso tempo total de sono ideal, e nos manter dentro desse tempo total de sono ideal. Porque também não é legal você dormir 12 horas por dia, da mesma maneira que não é legal você dormir 5 horas por dia. Nenhuma das duas coisas faz bem. A gente precisa encontrar ali o ponto médio, aquilo que cada um... Pode ser 15 minutos, são 7 horas e 15, 7 horas e meia, 8 horas, cada um tem o seu, e a gente só vai descobrir isso testando. E testando sempre, porque em cada fase da vida a necessidade de sono vai mudar. E a maneira como a gente vai distribuir esse tempo total de sono também vai mudar. Mas é importante ter em mente que dormir muito não é sempre bom, assim como dormir pouco também não é. Eu gostaria que deixasse a mensagem final sobre privação de sono. Eu acho que a forma mais fácil da gente entender se a gente está privado de sono ou não é prestar atenção no final de semana.
Se no final de semana a sua rotina de sono é muito diferente dos dias úteis, dos dias de semana, então talvez seja porque você está privando o sono durante a semana e no final de semana você está conseguindo dormir as horas que você realmente precisa. E aí, se você descobrir que realmente você está privado de sono durante a semana, o que você faz? Começa a contar as horas do dia pelo sono. Então, 24 menos 8, e aí começa o teu dia.